Ezequiel capítulo 42. Depois disso, fez-me sair para fora ao átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmeras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados, em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior. Havia galeria contra galeria, em 3 andares. E diante das câmeras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmeras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo, e nas do meio do edifício. Porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão, se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, de frente das câmeras no caminho do átrio exterior, diante das câmeras, tinha 50 côvados de comprimento. Porque o comprimento das câmeras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo dessas câmeras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, também havia câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmeras, e olhava para o caminho do norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições, e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmeras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano.